O Tratado de Schengen, sim. O Acordo de Schengen, sabe o que é? Não, de todo. Posso viajar apenas com o bilhete de identidade. A minha irmã mora no estrangeiro e assim é mais fácil. Sou a favor do Acordo de Schengen. É o quê? É uma estupidez. Acho que é fantástico. As fronteiras devem ser abertas da mesma forma que é possível viajar da Califórnia até Nova Iorque sem ter de mostrar a identidade à polícia. Devemos poder viajar livremente de um país europeu para outro. Schengen? Como se soletra? Amado por uns, odiado por outros. Para muitos, completamente desconhecido. O Acordo de Schengen tem um simbolismo especial para mais de 400 milhões de europeus. Significa que não precisam de andar sempre com passaporte, como turistas ou em trabalho ou viagem pelo velho continente. Isto porque se trata de uma área livre do controlo interno das fronteiras. Muitos veem o acordo como elo de ligação que mantém a Europa unida, mas há quem considere que o fracasso está próximo. Reportagem de Michel Santos. Schengen é um dos símbolos mais tangíveis da unidade europeia, mas há receios de que esteja em erosão. A Europa sem fronteiras internas começou há 27 anos com os países do Benelux, a França e a Alemanha. Agora fazem parte 26 nações. Mas não há muito tempo, alguns Estados-membros exigiram mais controlos fronteiriços. O acordo de Schengen deu que falar no ano passado com um desentendimento entre a Itália e a França depois da chegada de vários milhares de migrantes às costas italianas na sequência da Primavera Árabe. Com um aparente apoio pouco expressivo dos outros Estados-membros da União Europeia, Roma emitiu autorizações de residência de curta duração aos migrantes. A maioria de nacionalidade tunisina tinha como objetivo encontrar-se com familiares em França. Paris reagiu, intensificou temporariamente os controlos fronteiriços e chegou mesmo a bloquear comboios na fronteira. Em abril deste ano, a França, juntamente com a Alemanha, propôs a possibilidade de introduzir controlos fronteiriços unilateralmente. Mais tarde, os ministros do Interior da União enfureceu o Parlamento Europeu ao excluí-lo potencialmente de decidir como as regras de Schengen são aplicadas. Para o deputado europeu Carlos Coelho, a decisão do Conselho dá liberdade total aos governos. Mantendo o atual sistema, eles cobrem-se uns aos outros. Isto é, as irregularidades que se verificam no controle de fronteiras nunca aparecem à luz do dia e nunca são corrigidas. Os Estados-membros desculpam-se uns aos outros. Mas, ao que tudo indica, o acordo de Schengen estaria já a ser violado há algum tempo. A Euronews teve acesso a um documento no qual as companhias checas de autocarros denunciam controlos sistemáticos da polícia alemã na fronteira. Num caso, 64% dos autocarros foram mesmo revistados pelas autoridades. De acordo com Yves Pascoal, do Centro de Política Europeia, este pode mesmo ser o princípio do fim de Schengen. Neste momento, falamos só de alguns Estados, mas a coligação pode tornar-se ainda mais forte e aí sim a liberdade de circulação ficará em perigo. Chipre assumiu recentemente a presidência rotativa da União Europeia. Com a crise financeira e a pressão migratória, alguns Estados-membros foram acusados de falta de solidariedade. Com Schengen, sobressai a falta de confiança no controle das fronteiras externas e uma crise que cabe agora à presidência cipriota gerir. Michel Santos, Euronews, on the Frontline. Conosco agora, nesta edição de On the Frontline, Cecilia Malmström, Comissária Europeia para os Assuntos Internos, e Andreas Mavroyiannis, o Vice-Ministro cipriota para a Europa. Sejam bem-vindos. Estamos perante um debate intenso com as pessoas a questionarem o princípio da livre circulação. O que está aqui em risco? O acordo de Schengen poderá estar em risco e Schengen é o maior sucesso da União Europeia para os cidadãos. É possível viajar sem passaporte desde a Lapónia, na Finlândia, até à ilha de Malta. É algo que temos de proteger. Se isso é posto em causa, o princípio da confiança também é posto em causa, o que pode ameaçar a liberdade de circulação com um efeito desastroso para a União Europeia. Andreas Mavroyiannis descreveu esta questão como um ativo tóxico. São palavras fortes. Por que considera estarmos perante o ativo tóxico?
Não considero o acordo Schengen um ativo tóxico. Referia-me apenas à contenda entre o Parlamento Europeu e o Conselho. É um ativo tóxico na nossa relação. Precisamos de assegurar que esta confiança mútua que está na base do sistema existe e está reforçada de forma a permitir que o sistema funcione e para conseguir ainda melhores resultados benéficos para os cidadãos europeus. But to achieve even better results for the benefit of the European citizens. Mencionaram ambos a crise de confiança e da importância que tem, provavelmente por isso os governos dizem também não confiamos no que se está a passar com o acordo Schengen e queremos ter o direito soberano de impor unilateralmente os controlos fronteiriços. Consideram justo, dados os problemas evocados nas fronteiras exteriores da União Europeia? Os Estados-membros são obviamente soberanos em matéria de fronteiras, mas o acordo de Schengen é um sucesso conjunto. Por isso, se um Estado-membro quer restabelecer as fronteiras com outro Estado, o problema torna-se europeu. Haverá casos onde isso terá de acontecer, casos excepcionais. Se há um ataque terrorista, poderá ser preciso fechar temporariamente as fronteiras, ou no caso de problemas importantes num país. Mas o que precisamos é de regras bastante claras, porque atualmente vemos muitos movimentos populistas na Europa. Muita desconfiança, muito nacionalismo. E não queremos ter o acordo de Schengen a ser usado como uma ferramenta doméstica para manipular o encerramento ou a abertura de fronteiras desta ou daquela forma. Porque o acordo existe para os cidadãos europeus. Falando em populismo, gostava que ouvisse esta declaração de Joost Zilstra, do Partido da Liberdade da extrema-direita holandesa. O acordo Schengen é a causa da movimentação na criminalidade e agora temos de enfrentar esta situação e o Parlamento tem de encontrar uma resposta. Temos de restabelecer o controlo fronteiriço e salvaguardar as fronteiras. O controlo está a desaparecer por causa de um idealismo ingênuo. Desta forma, a Europa não ficará unida, antes separada. Considera que o debate sobre o acordo de Schengen está a ser dominado, como referiu a comissária, pela retórica populista? Sim, receio que seja esse o caso e estamos a assistir a uma infeliz amálgama entre a liberdade de circulação dos cidadãos europeus, a migração legal, fenómenos xenófobos e todos os outros fenómenos relacionados com a atual crise económica e social. São explorados para promover agendas populistas. Como combater este cenário? A solução não é fechar as fronteiras. Ninguém nega que temos um problema com a criminalidade, que está a aumentar. Quando as fronteiras desaparecem, 99% das pessoas beneficia, pessoas honestas, mas também criminosos. A solução passa pela cooperação policial reforçada, por operações reforçadas nas alfândegas, serviços de inteligência, reforço da lei em toda a Europa. Podem fazer-se controlos precisos em caso de suspeita, mas não de forma gradual, porque isso violaria o código genético do acordo de Schengen. Em relação aos novos membros, Chipre incluído, julgo que a Bulgária e a Roménia responderam aos requisitos técnicos, mas ainda não estão autorizados a entrar. Porquê? Em grande parte por causa da falta de confiança. A Roménia e a Bulgária respondem a todos os requisitos técnicos, isso foi reconhecido pelos ministros da União Europeia. A Comissão julga que agora estão prontos para entrar. É uma decisão que tem de ser tomada por unanimidade, mas essa unanimidade ainda não existe. Em termos de migração e criminalidade, falta também mais solidariedade entre os Estados-membros no auxílio ao combate do problema. Considera que esta falta de solidariedade pode ditar a morte do acordo de Schengen?
Não diria que seja esse o problema principal, mas sim, existe um problema. Temos de controlar melhor as nossas fronteiras externas. Também temos de encontrar expressões práticas de solidariedade entre os Estados-membros, porque alguns Estados que estão na linha da frente, incluindo o meu, recebem por vezes uma pressão desproporcionada, mas precisamos de encontrar formas de superar os obstáculos. Não deve ser confundido com a liberdade de circulação no seio da União Europeia. É uma questão diferente. É uma questão diferente, mas as fronteiras externas são guardiãs em alguns aspectos do Acordo de Schengen. É um pré-requisito para ter o acordo aplicado internamente. É preciso controlar as fronteiras externas. Considera que o Chipre tem influência para fazer as coisas avançarem e encontrar uma solução em 6 meses? Não vejo isto como um grande problema. Há uma contenda entre o Parlamento Europeu e o Conselho. Há uma contenda que foi mencionada na reportagem. Sim, precisamos de ter uma percepção clara sobre a forma, como, quando, em que condições e que mecanismos vamos usar para introduzir o controlo temporário na área Schengen. Aí há um problema, mas estamos a trabalhar nessa questão. Não estou pessimista. Dr. Malmström, acredita que dentro de 20 anos o Acordo de Schengen continuará a existir como agora? Também sou otimista. É preciso sê-lo. Há questões pendentes e desacordos. O aspecto positivo é que se criou um debate real. Todas as pessoas entenderam o que está em jogo. Por isso espero que possamos sentar-nos juntos e encontrar formas de fortalecer o Acordo de Schengen. É preciso torná-lo sustentável, porque senão, dentro de 20 anos, vamos perder muito. E eu julgo que podemos fortalecê-lo. Obrigada aos dois pela participação no programa. Mas, para além da política, é um privilégio que os europeus gostam de desfrutar. Um Eurobarómetro recente mostrou que cerca de 70% das pessoas acreditam na importância do Acordo de Schengen. Se viaja pela Europa, gostaríamos de saber a sua experiência. O que pensa sobre o acordo? Facilita a circulação em alternativa aos controlos fronteiriços, como algumas pessoas destacaram? Fale connosco através do Twitter. Ficamos por aqui nesta edição do On Frontline.